Você é o centro da mandala e a periferia também. Do centro da mandala emana a energia primordial que vai compondo as formas. E essas formas vão se juntando, se associando, se combinando e formando outras formas, outras configurações. Se você lembrar um pouquinho das aulas de química, da tabela periódica, vai ser fácil você visualizar o que eu estou falando. Vai ser fácil, inclusive, se você pegar um copo de água e entender que aquele copo de água, aquela água, ela é composta. Ela é H2O. Esse jogo de composições, essa dança, esse enamoramento das substâncias densas e sutis é que vão compondo essa periferia, essa imagem, esse contexto que eu vejo fora do centro da mandala, fora desse ponto inicial e quase invisível, porque da mandala só é visível mesmo as manifestações, as formas que surgem. E embora esse ponto primordial, originário, ele me seja invisível no sentido de que ele não tem uma forma, de fato, a única diferença que existe do centro da mandala para aquilo que emana do centro é que essas emanações, elas são fluídas. No budismo, eles vão chamar essa fluidez das formas de impermanência, porque as emanações da mandala se modificam a cada instante. E mandala, você entendeu, né? Eu estou usando a mandala para fazer uma analogia com a nossa vida, com o mundo, com o ser, porque a mandala é o simbolismo que representa isso. A energia, o impulso que vem do ser, ou no caso aqui na minha analogia, do centro da mandala, vai dando origem a essas transformações. E as próprias emanações do centro, sendo originadas da fonte, que naturalmente elas saem desse centro, essas emanações, elas vão trazer em si a mesma natureza da fonte que as originou. Então nota, tudo vem dessa fonte, tudo é essa fonte. E para tornar esse processo mais visível para minha mente, eu vou chamar essa fonte de energia, dessa pulsão vibrante que mobiliza e impulsiona toda a existência. E aí o que a gente chama de pensamento, sentimento, emoção, são energias que se apresentam com qualidades diferenciadas. Diferenciadas para mim enquanto corpo, mente, porque esse corpo e essa mente também são uma emanação da fonte, também são uma forma no mundo. Eu própria, enquanto corpo, enquanto mente, enquanto ego, sou uma emanação de mim mesma. Os desenhos, os recortes, as cores que se formam na periferia da mandala são uma emanação do próprio centro da mandala.
O centro emana a periferia, mas a periferia não está separada do centro. É tudo a mesma mandala. Tudo é. Você é isso. Tudo acontece agora. A existência é atemporal. A mandala vibra. Você pensa, você sente, você sofre, você às vezes se perde no meio das acontecências, mas o seu centro continua inalterado. É como uma árvore. Você, em essência, é o tronco enraizado que nunca se move nem se modifica. Os galhos e as folhas são essa outra parte de você que se compõe com o mundo, que sofre, que se alegra com as experimentações que a vida coloca diante de você. As folhas caem e morrem, os frutos nascem, amadurecem, se multiplicam, e o tronco enraizado permanece sendo o que sempre foi, a base de sustentação da vida. Tu, enquanto corpo e mente, são esses galhos frondosos. Tu, enquanto essência de si mesmo, é o tronco imutável. Perceba, isso aqui realmente é um pouco complicado. O centro da mandala nunca se modifica e tudo brota dali. Tua mente e o teu corpo são eles próprios emanações desse centro. E tu, na qualidade de corpo-mente, enquanto emanação de si mesmo, vai fluir, vai se modificar, vai passar. Porque a natureza da forma, seja ela qual for, é a natureza da fluidez, portanto, da impermanência. Então, esse corpo e essa mente estão fadados a desaparecer nesse espaço que tu mesmo é, para dar origem a outras formas que serão outras emanações de tu mesmo. E isso parece, e de fato é, bastante complexo de entender, porque requer um nível de abstração muito alto e uma certa prática na meditação. Quem medita, quem está acostumado a se ancorar nessa natureza de si próprio, talvez tenha menos dificuldade para entender o que eu estou falando. Mas veja, essa mesma mente que se ancora na ciência para questionar e para contra-argumentar contra esses dizeres espirituais, é essa mente que se apoia, por exemplo, na teoria do Big Bang, que diz que o mundo começou com uma explosão. Pois muito bem, eu te pergunto, houve uma explosão, de acordo com a ciência. Só que o espaço para a manifestação de tudo que saiu daquele pequeno ponto na explosão já estava aí. Antes do pontinho chamado Big Bang, já havia o espaço. Se não, para onde é que aquele ponto ia se expandir? Então, se a ciência diz que tudo começou com o Big Bang, tem uma outra questão mais importante que a ciência ainda não respondeu. E o espaço que já estava presente antes do Big Bang? De onde se originou? O importante é a gente se dar conta que nós somos esse espaço livre onde as possibilidades aparecem. E esse espaço
é vivo. Ele não está separado do que aparece nele. É uma só e mesma mandala. O único grande problema é só o engano, o equívoco de eu ter tomado a crença nessa identidade que até então eu tinha como real. A mente nasce livre, mas assim que a gente nasce, já é jogado o véu de Maia sobre os nossos olhos e já nos dão uma identidade, já nos enche de pensamentos condicionados, de verdade, de crença. E essa nossa natureza livre fica escondidinha, sufocada. Mas se você olhar com honestidade para o que é essa identidade aí, para o que é esse ego, você vai perceber que identidade nada mais é que o congelamento de uma estrutura. A gente congelou uma configuração de energia que surgiu numa determinada paisagem mental. Aí eu capturei aquela imagem e disse: eu sou isso. E o mais engraçado é quando aparecem aquelas situações onde isso fica extremamente desnudo. Quando você age de uma determinada maneira, que nessa concepção identitária que você tem, você jamais agiria assim. E aí depois de ter feito, de ter atuado daquele modo, você diz: meu Deus, mas não era eu jamais faria aquilo. E isso aí nada mais é que o vazamento, a dica para ir te mostrando esse lugar desprovido de qualquer construção. O tempo todo nós somos livres, nós estamos livres. É que essa identidade que nós criamos nos aprisionou porque de alguma forma ela nos traz segurança, ela nos traz prazer. Porque a mente, em essência, nada mais é do que busca de segurança e satisfação. Todo pensamento, sensação, crença que se agregar aí, nessa construção identitária da mente, vai estar agregado a um desses dois padrões: segurança ou prazer. Investiga o que te faz sofrer e investiga o que está por trás desse sofrimento. Se não é segurança ou prazer, se não é um medo de descolar daquilo e ficar num território desconhecido, pouco comum, ou se é um medo de descolar daquilo e ficar sem aquele prazer. Nós somos livres desde o princípio e nós nunca perdemos essa liberdade. A única coisa que a gente não tinha até então era a visão do engano. A visão do engano de que eu não sou isso, de que eu sou livre e de que a todo momento eu posso me reconstruir, eu posso me compor, eu posso me recompor. Porque eu, enquanto paisagem, enquanto emanação do centro da mandala, sou isso que se modifica a cada instante. E se eu não vejo essa modificação, ou se eu não permito essa modificação de acontecer, é porque o meu próprio olhar está congelado num certo modo existencial de ser, de existir. Mas se eu permito que a liberdade que eu mesma sou aflore e retiro minha morada desse lugar de impermanência, desse lugar de mudança, e vou para o centro da roda, a vida começa a fluir. Não que algum dia ela tenha parado de fluir, mas é que a mente controladora até então não via essa fluência e se agarrava a determinados padrões de controle, a determinados modos comprimidos, contraídos de existência.
e não percebia que ela é e sempre foi o centro da mandala, de onde tudo emana.